Fala galera, mais um episódio aqui do nosso podcast do EO de Excelência Odontologia Digital. Hoje com o nosso convidado de honra aqui, o nosso amigo, meu irmão, Adriano Gudgenian, um super brother, especialista em implantodontia e em prótese. E é também mestre em prótese e acabou descobrindo aí nesse trama todo aí do digital, uma grande função da oclusão do digital, que é o sistema DORA, e vai explicar aqui pra gente. Então não percam aqui esse episódio que vai ser de grande valia aí para quem já está no digital. E para quem não está também, vai ter uma curiosidade muito grande de saber qual é a nossa precisão de oclusão no digital com o sistema DORA. Queria agradecer então o nosso amigo Adriano Gudgenian. Obrigado aí pela... Eu que agradeço Isso o convite aí. dos quatro, né? Para estar aqui hoje. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, mas antes de tudo é um prazer, né? Demetrios, como ele falou, é um irmão já de alguns anos e é um prazer estar aqui. Show de bola. Cara, o Adriano fez parte aí da comissão de organização do meeting, que eu acabei presidindo em 2018. Foi uma grande figura, ajudou muito esse grupo aí. Tanto é um grupo muito bacana que a gente acabou formando lá em 2017, mais ou menos. Foi em São Paulo? Que foi em São Paulo, através do meeting da ABOD. Aí o Adriano e o Bernal eu acabei conhecendo em 2016, mais ou menos. Lá no Rio Grande do Sul. Isso, quando a gente já conversava mais ou menos aí por mensagem nos grupos e tal, mas acabei conhecendo eles pessoalmente, mesmo lá em Porto Alegre, no meeting lá junto com a Sargologos também, acabei conhecendo eles pessoalmente. Então vocês já se uniram no digital. No digital. Motivo profissional do digital. Já estava no digital, exatamente. E aí esses dois aqui, cara, eram o Batman e Robin da odontologia digital. Não fala assim, cara, eu era o Batman. O Bernal. O Bernal e o Adriano, cara, foi a primeira vez que eu vi, assim. Já tinha visto um monte de aula com os caras engajados, dando aula junto, como é o que a gente faz hoje, que a gente quer fazer uma aula show. Mas esses dois aqui, o Adriano e o Bernal, eles tinham um negócio que nem uma banda mesmo, né? Que realmente um levanta a orelha, o outro sabe o que vai dizer. É uma coisa bem coordenada. É um show incrível a aula deles. Então, já encantou sempre isso daí, né? Eu acabei admirando os dois, tal. O Bernal também, super irmão. E esse cara aqui, cara, ele é guitarrista do Dock and Roll. Só não vai falar o que você... Cara, eu vou falar assim. Esse cara é o Ed Van Halen da odontologia. Imagina um cara que toca muito. De velocidade, cara. É o Ing Malmsteen da odontologia, cara. Depois vamos colocar um videozinho dele fazendo um solo. Toca demais. Então aí, parabéns. Obrigado, vamos lá, vamos começar conversando aí, Adriano. Eu queria saber a sua trajetória aí nessa carreira profissional. E vamos conversando aí, o pessoal quer te conhecer. Cara, eu me formei em 94, né? Faz bastante tempo. E eu sou clínico. Há 30 anos, né? Vai fazer 30 anos agora que minha vida é clínica. E meu ganha-pão é clínica, minha vida diária é clínica. Eu passo mais tempo na clínica do que em casa. E naturalmente, né, desde o começo, eu fui me encaminhando para a parte de reabilitação. Eu fiz 4 anos e meio com o saudoso e falecido Tetsu Saito. Depois ali eu fui passando por vários caras que eram referências ali da prótese, da reabilitação. Suzano, Laert Schenkel, depois Palmieri, Rafael De Curcio, enfim. Fui passando na mão desses caras e quando chegou em 2012, o digital estava chegando aqui, já tinha gente utilizando o digital, mas foi quando veio com força, né? E eu entrei meio de gaiato, assim, pulei na piscina sem saber se dava pé, se estava fria, se estava quente, e comecei a trabalhar com digital. Então, o digital no começo, em 2013 eu fui para a Alemanha para
para fazer um curso dentro da Cirona e me jogaram um balde de água fria lá, né? Falaram, cara, esquece, isso aqui não é para reabilitação, isso aqui é para você fazer pequenas peças, né? 2, 3 peças por vez, 4 no máximo. E eu voltei meio desanimado, porque eu havia comprado todo o equipamento, fresadora, tudo mais, forno, pensando nas reabilitações. A Blue, na época, né? Na época, a Blucan. E com aquele sonho bobo, infantil, ingênuo, de chutar meu laboratório, de ficar sem laboratório. Esse era meu objetivo. Por aquelas situações que todos já passaram, né? E aí, putz, voltei frustrado, assim, mal com aquele negócio, mas sou brasileiro, né, cara? Então, a gente tem que tentar alguma coisa. E aí, quando foi 2014 para 2015, a gente estava começando a fazer algo já mais consistente com reabilitação no digital. Que era aquele enceramento natural, né? Com cera ainda. Com cera. Aí colocar na boca através do mocap, ajustar. Biocópia. Escanear, biocópia. E aí comecei a fazer e as coisas começaram a rodar, dando certo. Só que toda aquela bagagem, todo aquele conceito da odontologia raiz não se aplicava no digital. Fica estranho, né? Você trabalhar meio lá, meio cá. Articulador, enceramento raiz e depois... era muito trabalhoso, era uma coisa assim que era uma jornada, era cansativo. Muito tempo de edição, depois não tinha esse link, né? E quando você entra para o mundo digital, bichinho te picou, você quer mais, você quer cada vez mais trabalhar de forma digital. E não tinha um caminho trilhado para isso. Bom, aí as coisas foram acontecendo, a gente foi criando grupos, né, de WhatsApp, grupos de encontro com relação ao tema digital, e nessa troca de informações a gente vai fomentando ideia no outro, né? E as coisas foram evoluindo, depois a gente começou a ter a utilização. Eu fui Rogério de Moraes, técnico, né? Sim. Eu tive contato com ele e a gente começou a fazer a cópia do AFT. Na verdade, ele já estava fazendo isso. Tá. E ele me emprestou essa ideia. E a gente começou a usar o AFT, que é aquele... Você coloca a fita, tinha o intrabucal para você conseguir transferir a posição tridimensional da maxila para o digital. Então foram passos lentos, né, que foram sendo dados para que a gente conseguisse trabalhar no digital com a mesma visão que a gente tinha no analógico, né? Então aí isso já foi 2015, 16, pouquinho para frente, já em 18, a gente já tinha a ideia do Module, né? O Module um pouco antes, mas a gente já começou a ver a movimentação dinâmica, né? Estou fazendo aqui uma cronologia aí da ideia do digital até chegar no Dora, né? Sim. E aí a gente, legal, a gente já tem um caminho, mas qual que era o problema de você usar um hardware, um dispositivo como o Module? Primeiro, custo, né? Ele tem um custo alto, mas na minha visão, ainda assim, era mais uma geringonça que você tinha que aprender a mexer, que ainda dependia da expertise de cada um, de montar. Do profissional ali. Então tinha custo, tinha essa expertise, depois tinha também a questão, como é que eu tenho isso aqui no Brasil? Né? Como é que... E vai dar problema, porque tudo que é eletrônico uma hora dá problema. Enfim. E aí entrei no mestrado e conheci 3 pessoas, né? O Jairo, o Felipe e o Greg. Hoje nós somos sócios. Eles não eram digital, mas tinham muito interesse no digital. E a gente começou a trocar ideias. Eles têm bastante visão da parte de reabilitação, principalmente da parte cirúrgica, de implantodontia. E aí começamos a trocar figurinhas e a coisa começou a se solidificar. Quando foi final 2020,
quando deu aquela baixada na pandemia, a gente já tinha um grupo formado, mas não tínhamos um nome ainda. E a gente prestou consultoria para uma holding que estava querendo entrar na odontologia com rede de franquias e queria entrar como fluxo digital. E a gente criou todo o processo de trabalho, desde a captação até a entrega. E aí os caras ficaram encantados, porque eles tinham um grupo de dentistas que fazia parte do processo como consultores deles, contratado por eles. E nós fomos contratados para fazer aquele job de criar o processo. Só que quando os dentistas viram aquilo que a gente apresentou, os caras ficaram malucos. E aí falaram, não, que era um produto isso aí. Aí que nos demos conta de que tínhamos um produto. Aí criamos a empresa, demos o nome de Dora e começamos a atuar. Mas ainda assim, o que é o Dora, que a gente vai falar daqui a pouquinho, sim, ainda não estava sendo implementado lá naquele sistema. A gente estava com uma outra parte que também faz parte do Dora hoje. O Dora, para quem não conhece, o Dora é um planning center. Né? Mais do que um planning center, ele é um processo de trabalho, um fluxo de trabalho. Um fluxograma de trabalho. E mais do que isso também, eu acho que é uma ferramenta. Então o Dora, ele hoje faz desde de planejamentos na área de cirurgia geral, porque hoje toda cirurgia pode ser digital, né? Não só implantodontia, mas também a parte de diagnóstico e a parte de laboratório, de CAM, vamos dizer assim. E aí, só para linkar com o que eu estava falando, a gente criou um formato de trabalho dentro desse fluxo, onde a gente conseguiu implementar a movimentação dinâmica como module, só que sem uso de nenhum artefato, nenhuma filmadora. Hoje tem muita coisa nesse sentido. É que o Dora tem algumas magiquinhas aí. Aquilo que começou como uma consultoria, então, virou um produto, que virou um planning center. Isso. E aí acabou chegando aí o conceito Dora. E o que significa o Dora? Digital Oral Rehabilitation Approach. É uma sigla. Legal. Então, vamos dizer assim, o Dora ele seria algo não físico, né? Hoje tem muito essa... Porque às vezes a pessoa vai falar assim, o Dora é um sistema articulador, o que é? É um produto? Na verdade, acho que a palavra seria um conceito, né? É um conceito, mas até para nós, assim, ainda está tendo uma descoberta, né? Porque já existem alguns produtos que estão sendo desenvolvidos a partir desse conceito, né? E existem outras coisas que nós já visualizamos. Na verdade, cara, quando o Dora foi criado e a gente não sabia que era Dora ainda, ele era para resolver os nossos BOs na clínica do dia a dia. Eu ia te perguntar isso daí. Como que saiu? Qual a dificuldade que fez você desenvolver isso daí, entendeu? Então, porque, como eu falei, eu venho da odontologia raiz. E comecei no início do processo da digitalização brasileira, né? 2012, 13. E aí eu falava, cara, não dá para aplicar aquilo que eu aprendo no meu dia a dia com digital. Então, o meu caminho foi esse. Tentar trazer... Porque tem uma coisa que me incomodava e ainda incomoda, que é o tema que a gente está falando aqui, odontologia digital. Eu acho isso descabido. Ainda sabe, é uma coisa que parece que você tem vai duas... Acabar. Vai acabar. Nós não temos duas odontologias, é só odontologia, né? Sim. E com a saudosa Juliana, eu dei entrevista lá no meeting em 2018, eu falei isso, tem gravado lá. Falei, odontologia digital não faz sentido. É odontologia. O digital é ferramenta para odontologia. Né? Especialidade. Não é. A Luiz e um aluno nosso fala muito isso e eu acabei usando também. As ferramentas são computacionais. A odontologia é odontologia. Odontologia, perfeito. É isso. E vai chegar um momento que os colegas já vão nascer todos digitais, aí eles não vão nem entender porque você não tem pega esse conceito seu iPhone digital. E fala, vou fazer uma ligação digital. É. Na verdade, você nem liga mais, né? Isso. É uma odontologia mesmo. Mas assim, a gente vive num processo evolutivo
natural do ser humano, onde a gente faz as mesmas coisas mudando as ferramentas, né? É o lance da música, a gente ouvia a música numa vitrola, depois num CD, depois num Discman, né? Um iPod. Não importa como você ouve a música, importa é a música, ela que te toca e assim. E a gente percebe que com a tecnologia está muito rápido, né? Essa evolução é muito... Demorava-se para a gente evoluir, até tecnicamente como profissional, um conceito, uma teoria, 10 anos, 15 anos. Hoje, o colega com 2 anos assim já está trabalhando igual um profissional experiente devido a essas ferramentas computacionais. E eu vejo isso às vezes como um problema, sabe? Pode ser. Porque é tão rápido que você não fica muito bom em algo, não dá tempo. Quando você está começando a ficar bom, já mudou. E você fala, pô, se eu não mudar, eu fico para trás. Então, a gente via as pessoas antigamente, pegava uma técnica, o cara desenvolvia aquilo, e o cara ficava meio high-end, assim, muito top naquilo. E você ia aprender com ele. Hoje, cara, não dá tempo, tá muito rápido. Isso é um problema. E uma oferta grande, né, de opções. É bom, mas é ruim. Tem os dois lados. Tem os dois lados. O Adri, o Dora, o objetivo do sistema é transformar, é colocar o paciente digitalmente dentro do seu computador com alguns artifícios e você ter essa assertividade e você precisava de uma validação. Vocês validaram exatamente tudo isso daí. Me explica como é que foi o processo de validação do sistema. Cara, foi natural. E eu acho que muito legal, porque a gente começou a usar aquilo que a gente tinha ideia e falar, pô, cara, isso está dando certo. Mas quem somos nós para falar que isso funciona, né? E a gente começou a expor isso gradativamente a pessoas de relevância, que obviamente no primeiro momento olhavam com muita desconfiança, né? Eu lembro que nesse processo, um pouquinho depois dessa consultoria, nós estivemos num grande laboratório que vocês dão aula, não sei se... O Kion. E nós fomos convidados a apresentar isso lá, porque havia algum interesse comercial nessa história. E quando nós chegamos para fazer a apresentação, haviam colocado ali uma banca examinadora, Cláudio Sendic e outros professores ali, avaliando o Dora. E foi muito engraçado, porque no primeiro momento a gente olhava e estavam todos de braços cerrados, assim, e olhando assim de uma forma muito... A linguagem corporal já dizia tudo, né? Tudo. A sabatina, pinga-fogo. E, cara, durante a apresentação, as coisas foram relaxando, porque, na verdade, a gente estava validando o que eles falavam, né? A gente estava trazendo para a odontologia digital aquilo que eles preconizavam. E aí eles se sentiram em casa. Porque o primeiro problema é a pessoa se sentir desconfortável com o novo. Né? A abordagem aí foi essencial. Mas porque era a essência da gente, né? Fazer aquilo que a gente praticava, acontecer no digital. E aí a linguagem, quando entrou nos ouvidos dele, saiu da parte digital e começou a entrar na odontologia raiz, os caras, pô, isso eu conheço, isso eu entendo. E algumas coisas ficaram assim muito fortes, porque, por exemplo, né, todos aqui participam do processo tanto digital quanto de reabilitação. Quando a gente fala, né, de, poxa, eu preciso ter a inclinação da parede posterior dos centrais igual à parede anterior da fossa articular, né, a inclinação. Sim, exato. Como é que a gente fazia isso? Você sabia, mas como é que você replicava? Aí a gente começou a apresentar como faz isso, né, de forma real. Primeiro que o Dora, antes de tudo isso que você falou, de ser o paciente montado, a ideia era ter individualização máxima, sair das médias. Porque eu falo isso em aula, que a gente lá atrás começou a utilizar ferramentas que têm mais de 100, 150 anos, que são a nossa, vamos dizer assim, matriz ali da odontologia, articulador, arco facial. Padrão ouro. Padrão ouro. E eu faço uma
uma analogia que não é pejorativa com os portugueses que se jogaram no mar com uma caravela, com um astrolábio. Pô, e aquilo era assertivo. Eles chegaram aqui, descobriram as Américas. Mas hoje ninguém usa mais astrolábio, né? Hoje ninguém mais ouve música com vitrola. Até ouve, é legal, bacana, mas não no trabalho, né? No lazer é uma coisa. No trabalho você não vê um DJ levar vinil para tocar numa festa, né? Ele corre riscos ali. É uma evolução. É uma evolução. Precisa ter essa evolução. A gente tem essa necessidade pela assertividade, pela precisão, pela dinâmica. A vida é dinâmica hoje, né? Então a gente precisa trazer isso. Então, assim, a gente começou a mostrar, por exemplo, né? Não sei se vocês usam Monson como referência para planos, para criar curvaturas, né? E aí, quando a gente foi estudar Monson, pô, eu usava a plaquinha lá do Laerte, né, de Monson, até aquelas plaquinhas da John. Mas qual a posição tridimensional dessa plaquinha para eu poder ter certeza de que eu estou fazendo? Não é só a curvatura que vale. Como passaria isso para o digital, né? Pois é, eu tive até, acho que foi em 2016, lá eu levei a plaquinha escaneada e comecei a utilizar, 16 não, 18. Mas, cara, qual a referência da posição, né, posterior, lateral dela? Como eu coloco? E quando você vai estudar Monson, tem um ponto craniométrico entre a glabela e a crista galli. E aí passa a esfera. Certo. Cara, seu paciente é vivo, não dá para você pegar esse ponto ali no olhômetro, você tem que ter uma tomografia. Então a gente começou a partir desse pensamento, buscar ferramentas que me levavam a achar esse ponto. E o digital propicia isso. Então hoje a gente sabe onde colocar a plaquinha de Monson. Por quê? Seguindo a teoria da esfera de Monson, a gente consegue no paciente vivo. Ele usava num cadáver, né? Mas a gente consegue achar esse ponto. Então, assim, eu estou dando alguns exemplos de como a gente consegue ser mais assertivo. As linhas de referências também são pontos craniométricos que não têm a interseção de pele e músculo, né? Aproveitando, então, já essas referências, quais são as referências do Dora? O plano de Camper? Que você, já com esses 30 anos, com esses monstros aí que cegaram nessa à frente, apresentar para tanta gente querendo cair querendo botar à prova o Dora. Essa pergunta foi gostosa de ouvir. Aí, no final, eu chego e vejo que a individualização do paciente, ponto, é ele. Né? Mas qual que Puta, legal essa deu para pegar? Cara, porque a gente, por inexperiência, por talvez até ingenuidade, no comecinho do Dora, a gente cometeu alguns erros de não deixar muito claro que essas referências não são Dora, são de quem usa o Dora. Porque o Dora não veio trazer ou preconizar uma forma... Criar uma coisa nova. Porque assim, a gente viu... Vamos lá. Daí que vem a validação, né? Que eu acabei não respondendo, eu vou voltar nela. Mas deixa só... Desculpa, é que ele começou a falar das referências. Eu fui viajando aqui aí a gente vai. Porque o assunto é longo. Mas eu já volto nele, você me cobra. Só para não perder o fio da meada com você. É assim, a gente criou o Dora em cima das nossas filosofias e crenças de trabalho. Vou dar um exemplo, né? Quando a gente fala de RC, que hoje eu evito falar também, eu falo posição de trabalho, porque tem 12 definições aceitas e mais de 20 e tantas que foram descritas, né, de relação cêntrica. E aí isso era um primeiro problema. Você falava que era tal, ele falava que era tal, ele falava que era tal e eu falava que era... E que até hoje está assim também. Até hoje está assim. É uma entidade. Mas tem mais pontos aí, né? Tem gente que não usa o Monson, tem gente que enfim... Aí a gente entendeu que assim, nós criamos o Dora em cima da nossa forma de trabalho. Mas para aquilo se tornar algo palatável, algo comercial, eu não podia impor isso. Então hoje, por isso que eu falei que é legal a sua pergunta, hoje o Dora, ele antes de ser a ferramenta que vai te mostrar o caminho, ele é uma ferramenta de diagnóstico. E essa ferramenta de diagnóstico, em cima do que você acredita. Então você vai me dar, conhecendo o profissional, quais são as referências que você quer usar para utilizar o Dora. Legal. E aí a gente filtra isso e te entrega
os caminhos em cima. Do seu... Então, por exemplo, a posição de trabalho é você quem vai me dar. Eu não vou falar assim, ó, você acha a relação cêntrica por essa técnica. Não. Sim. Me dê a sua posição de trabalho. Me dê as suas referências. Sim. E aí a gente cria os caminhos e cria a dinâmica de movimentação em cima disso. Porque a gente teve problemas com isso por um não entendimento de que poderia ser feito assim. A gente saiu apresentando como nós fizemos. Ah, não, mas eu não uso essas referências, então Dora para mim não vale. Aí, logo em seguida, não. Espera lá, quais são as suas referências? Porque da onde eu tiro as minhas referências, eu também consigo tirar as suas referências e individualizar o paciente da forma como você pensa. Não trazer a você a minha imposição e você usar a forma como eu penso. Muito bom. O Dora não pensa, o Dora executa. Perfeito. Você consegue individualizar até o seu cliente, né? Exato. Aí voltando a você, a individualização máxima ela vem daí, né? A gente buscando através de tomografia. Então, o Dora ele trabalha a partir de um protocolo de exames. Aí sim, aí a gente preconiza esse protocolo de exames, tomografia em Frankfurt. Por que em Frankfurt? Porque precisa ter uma referência, eu preciso ter uma posição correta ali. Então, faz essa tomografia, um protocolo fotográfico, um protocolo de escaneamento e um protocolo de bytes, também a partir de um escaneamento. E aí, a partir desse exame, a gente faz a primeira parte do Dora, que é o Dora Diagnostic. Então, a gente vai trazer tudo aquilo que você precisa em cima das suas referências e mais todas as considerações anatômicas que a gente pode ver através de uma tomografia e dos exames que a gente recebe. Então você tem ali uma carta, né, um checklist. Um checklist, né, desde posição condilar, algumas anomalias que você pode encontrar, enfim. A gente entrega isso, você faz sua análise e eu acho que a gente veio colocar a odontologia, sem falsa modéstia, no seu devido lugar, odontologia digital. Porque a odontologia digital entrou lá atrás pela porta dos fundos, entregando peças mais bem adaptadas. Depois, 2015, 2016, a gente começou a planejamento, a fazer enceramento digital, e só depois do diagnóstico. Só que a odontologia é o contrário, né? A gente primeiro faz diagnóstico, depois faz planejamento, depois entrega. Então, acho que a gente conseguiu fazer esse link para poder primeiro entregar um bom diagnóstico, aí você faz o planejamento com as suas crenças, com as suas filosofias, né? E aí devolve para a gente isso, e aí a gente vai trazer a movimentação que é o Dora Motion, né? E aí a gente consegue tirar com mais assertividade as interferências. Por que isso? Porque o articulador é uma ferramenta fantástica. Ela deve ter uma redoma de vidro, de cristal e ser colocado sobre luzes, né? Porque é o que nos trouxe, é o astrolábio ali. Mas ele tem suas limitações. E uma das limitações não é nem o tempo que ele está aí prestando serviço. São as médias. Ele é feito através de médias, né? E, vamos dizer, pior. Hoje a gente usa um articulador que é a média da média. A gente não tem mais PMG, né? Posição de distância intercondilar. E isso faz diferença também. Então, sem contar a expertise na montagem, as distorções que se pode ter. E eu sempre visualizei e aprendi também que o melhor articulador possível era o paciente. Daí vem a validação que você me perguntou. Em 2020, final da pandemia, eu tive a honra e o prazer de receber na minha clínica o professor Emílio Carlos Zanata, que é analógico raiz. E ele com interesse daquilo que já era o Dora, mas ainda não era comercial. Então convidei ele e nós fizemos uma coisa que acho que foi talvez inédita. O Cello Giordani em Alphaville, conectado com a gente via Zoom, e o Rafael Carneiro, no Rio de Janeiro, também via Zoom. Então nós estávamos em 4 na sala, fisicamente eu e o Zanata. O Zanata trouxe 2 malas cheias de espatulador a vácuo, gesso XYZ, ele trouxe tudo.
ele balancinha para medir tudo, e ele montou o paciente articulador, e nós posicionou o paciente em RC através do mini-reg, e aí ele achou uma interferência em boca no paciente. E ele falou, meu articulador está validado. Posicionamento que eu tirei do paciente, eu encontrei a mesma interferência que está em boca, que é a validação máxima, né? É o paciente. Mandamos os exames para o Rafael Carneiro, no Rio. Passou um tempo, o Rafael mandou a imagem do caso lá no Mesh Mixer, no articulador que ele criou lá, parametrizou o BioArt dentro do Mesh Mixer. Sim, tá. Falou, aqui na minha tela também está validado. Mais do que isso, ele imprimiu as bolachas dele, imprimiu os modelos e montou no articulador físico. E estava a mesma interferência. Então ali a gente tinha uma ponte entre o analógico e o digital, concorda? Sim. Todos estavam apontando para o mesmo. Pô, que legal, hein? Então a validação foi sendo criada dessa maneira, através da sabatinação de alguns professores, através de processos que a gente foi fazendo clinicamente e mais recentemente com alguns professores renomados, como Rafael Decurcio, enfim, não vou ficar citando o nome que a gente vai... que está aplicando isso em curso. Então já colocou o DORA dentro de cursos clínicos, porque fez, viu e validou. Perfeito, cara. Dessa maneira. Muito bacana. É um conceito, então assim, sedimentando, né? O reabilitador, ele consegue usar o conceito DORA mediante aquela formação e a capacidade dele. O que é muito interessante porque o colega hoje, às vezes, não um reabilitador, vamos dizer assim, achar que vai pegar o DORA e comprar um produto que vai executar a reabilitação para ele, e aí é um problema. É um problema. Mas eu penso... Isso é importante. Eu penso assim, a gente tem um país assim que tem um déficit muito grande no sistema, na ideia de atender pessoas com nível melhor, né? Assim, um nível de odontologia melhor. Não é todo mundo que pode fazer uma reabilitação. A reabilitação é cara, é custosa, é onerosa, né? Mas eu vejo assim, o DORA não vai resolver esse problema, mas ele vai subir a régua um pouquinho. Sim. Porque eu vou tirar da frente alguns problemas que o clínico geral muitas vezes tem, não enxerga o resultado lá. O DORA pode abrir um pouquinho a cabeça dele e pode fazer ele ser mais assertivo. Vou dar um exemplo, né? Quantos pacientes vão a consultórios mais simples ou populares, porque é onde ele pode executar, e o dentista clínico, ele troca todas as restaurações do paciente, mas ele perpetua aquela posição, aquela oclusão. Porque ele não se sente confortável em falar, eu não sei montar no articulador, eu não sei fazer uma reabilitação, então eu não vou mexer nisso, eu vou manter do jeito que está. Ele troca pneu ali, mas não alinha o carro, não faz o balanceamento, né? Com o DORA, ele consegue fazer isso. Ele vai ter uma posição... pelo menos verificada, porque quando ele me dá uma posição de trabalho, eu vou poder olhar e conferir aquilo se naquela posição os côndilos dele vão estar alinhados. Então a gente pode no mínimo falar assim, olha, não vai por aí, ou não recomendamos esse caminho. Isso vai ter sequela a longo prazo. Dá para ter essa visão, porque antes de tudo é uma ferramenta de diagnóstico. Legal, hein? E você falou que então precisa da tomografia de FOV grande, o escaneamento. São 4 escaneamentos. O escaneamento inicial em MH, 5 escaneamentos. Depois um escaneamento na posição de trabalho que você quer trabalhar, já na DVO, já na relação cêntrica ou posição de trabalho. Depois lateralidade direita, esquerda e protrusiva. Certo. Isso tem uma sequência e a gente destrincha isso nos cursos, né? Por que a gente tem feito cursos de credenciamento? Então, precisa de um credenciamento para poder te enviar. Sim, por 2 motivos. O primeiro, por questão de organização, por questão de protocolo, né? Porque senão você manda as coisas de um jeito, ele de outro, e aí a coisa fica bagunçada. Porque realmente tem uma necessidade para a gente poder enxergar aquilo que a gente quer te oferecer, eu preciso ter
os seus exames, né, a forma como você me entrega correta. E depois, porque o Dora ainda não é algo muito grande, né? A gente ainda é bem orgânico. A gente já tem um software desenvolvido que faz uma boa parte do processo e já estamos desenvolvendo o software que vai fazer o processo inteiro para que lá na frente a gente possa ter uma plataforma onde você inserte os seus exames ali e você tem em poucos minutos já a resolução do caso. Mas ainda é orgânico. Ainda tem parte que nós fazemos de forma, vamos dizer assim... É isso que eu queria perguntar. Manual, né? Então é uma forma humana, Isso. o planejamento. Começou humano, né? Total. As ferramentas computacionais. Aí como tomou o tempo da equipe de vocês, porque você tem a sua rotina, aí essa pergunta eu estava esperando para fazer. E aí agora vocês já têm o desenvolvimento de um software, que já tem uma inteligência artificial que já vai fazer, hoje está no meio termo, então Isso. pelo que eu entendi. Ele faz a ideia é que ele já construa todo... Você sabe que essa parte de construção Cara, de software... A gente é agradecido a vocês, hein? Vai ser demais. Obrigado, mas é para nós. Na verdade, como eu sempre falo isso e não é demagogia. A gente tem que pensar sempre no paciente, né? No paciente. O reflexo Pensando no paciente, a gente pensa em todo mundo, porque o dentista se beneficia com isso. Então, a ideia é favorecer sempre o paciente. Ele é nosso bem maior, né? Então, a partir do momento que a gente consegue ter mais rapidez, mais assertividade, quem se beneficia primeiro é o paciente. Depois a gente também se delicia com isso, porque a gente que vai pilotar essa máquina aí, né? Na verdade, é cada dentista que vai pilotar. E o que é legal, né? A tua expertise, ela se multiplica a partir daquilo que você tem de referência. Então, se você recebe exames e depois eu te devolvo esses exames com mais informação, você soma aquilo que você tem de experiência e conhecimento, aquilo vai se multiplicando e quem ganha com isso é o paciente. É o paciente. O reflexo é nele. Muito bom, parabéns. E aí, terminando meu raciocínio, Adriano, tem os 5 escaneamentos e a tomografia de FOV grande. E fotografias também. E fotografias. Aí eu te envio. Eu estou tentando fazer um começo, meio e fim, pensando como aluno, né? Porque a gente está conversando um pouquinho mais avançado, talvez, e para pegar o fio da meada. Legal. Então, assim, tudo começa com o envio de um primeiro exame, que é a tomografia, o primeiro protocolo de exames, que é fotografias, tomografias e esse escaneamento em MH. Isso veio para a gente, então a gente vai fazer primeiro uma análise estática e uma análise anatomomorfológica de todas as estruturas que envolvem ali a necessidade do caso e devolvemos um protocolo de resultados. Nesse protocolo vai ter desde análise condilar até análise de oclusão e algumas referências que usamos para reabilitação, que entra aquela individualização de cada profissional. A partir disso, ele vai fazer uma segunda etapa, o dentista vai fazer uma segunda etapa, que é me dar uma relação de trabalho. Pode ser feito antes? Também pode. Se ele mandar tudo de uma vez, o dentista que já está habituado a trabalhar com Dora, ele já faz em uma etapa só. Ele já manda toda a documentação, porque a gente faz a análise estática e depois vai fazer a análise dinâmica, que seria, eu falo que é o Modiol Tupiniquim, né? Sim. É a movimentação dinâmica, só que oferecida pelo paciente através de exames e não de artefatos ou de hardwares ou de dispositivos, né? E aí nós vamos devolver para ele limites para que ele possa ou corrigir o enceramento feito ou fazer o enceramento a partir daqueles limites. Por isso que o Dora também é aberto a técnicos de prótese e a radiologia. A gente já teve vários radiologistas fazendo o curso Dora e vários técnicos. Os técnicos, eles adoram. Porque eles ficam sem referência. Os que mais têm aproveitado os cursos, porque... Eu vejo que hoje eles estão vislumbrados com essas referências que estão chegando para eles aí. E aí... Trabalhavam no escuro. No comecinho da minha fala aqui, eu disse que eu queria chutar os laboratórios. Hoje, a coisa que eu mais tenho ao meu lado são técnicos de laboratório.
porque o digital tomou um caminho ao contrário. Ele deu forças para os dois lados e a gente se uniu aos técnicos, né, hoje. A gente fala a mesma língua. Eu costumo falar que, na verdade, foi o técnico que empurra o dentista a entrar no digital. Porque o fluxo dele melhorou absurdamente depois que ele começou no digital, que o laboratório entra no digital. E aí ele tem que puxar o dentista para esse lado também, que vai melhorar o fluxo do laboratório. Os caras são heróis, cara. Eles trabalhavam de forma cega. Exatamente, cega. Agora eles têm condição de mostrar o que sabem, né? Isso aí. É o farol ali do oceano. Ele já falou, nossa, agora eu tenho uma mira. Né? E eu acho que o legal é assim, do sistema DORA tem todo o procedimento, um checklist direitinho. Então, assim, você sabe exatamente o que você precisa entregar, você sabe o que eles vão entregar depois, e essa coisa de coincidir aí o teu DICOM da tomografia com a movimentação mandibular, que hoje a reabilitação, sem o estudo dessa movimentação mandibular, praticamente não existe. Se você fizer qualquer coisa engessada, e o digital te deixa muito engessado se você só colocar, eu vou colocar naquela mordida e escaneio somente aquela mordida. Então é um negócio diferente que o DORA acabou desenvolvendo, que foi essa coisa de fazer as lateralidades, as protrusivas, os movimentos excêntricos mandibulares. Então eu acho que o DORA veio realmente para a gente saber que o digital funciona nos movimentos. Que eu acho que isso daí é o grande diferencial aí do DORA, né? Uma necessidade e ainda um gap que a gente tinha no digital, né? Como eu falei, a odontologia digital veio numa construção para conseguir atender ao nosso aprendizado de faculdade, né? E depois especialização, porque a gente aprende aqueles pilares sagrados da odontologia, mas não estava conseguindo aplicar no digital, né? Tá. Hoje a gente tem caminhos para isso. Durante o processo de validação, de construção, até hoje, né? Na questão do registro da mordida, que seria o escaneamento da mordida, vocês encontraram alguma dificuldade para criar um protocolo? Não. Ou tem um protocolo desse escaneamento de oclusão, que a gente às vezes percebe isso nos laboratórios, alguma... A gente, na verdade, não criou muita coisa, a gente compilou muita coisa, né? Então, por exemplo, tudo começa com o escaneamento correto, né? Então, existem técnicas descritas aí dos nossos colegas Sérgio Meiga, técnica de escaneamento, registro, né, de bytes ali, de mordida também tem forma correta. A gente sabe... não teve interferência. Não teve, porque a gente, em curso, a gente sugere que se faça da forma como cientificamente a gente vê melhor resultado. Se o colega não faz dessa maneira, a gente não pode... Só que o que acontece? Quando o DORA é muito legal porque a gente consegue ver se tem erro. Porque, por exemplo, se você tem uma distorção num registro de arcada total, que é comum, né? Ele não vai bater, eu não vou conseguir alinhar com a tomo. E aí eu vou chegar e falar, cara, tem algum problema. Ou foi feita alguma movimentação, porque não está encaixando. Não foi feita movimentação. Sugiro rever o seu escaneamento. Então a gente consegue... Tem válvulas de segurança. Tem válvulas de segurança. Show de bola. Tudo para dar um match certinho, né? Entre escaneamento de arcada e o DICOM da tomografia. Agora, quando você faz esse monte de escaneamento, então, por exemplo, você só coloca um item a mais de registro de oclusão no teu escaneamento, ou você escaneia tudo de novo e faz tudo, cada escaneamento na sua posição? Olha, é assim, e particularmente eu, que já uso técnicas ali que eu faço um único escaneamento e vou... Faz um superior, inferior? Isso, que é original, aquele que... Por quê? Porque eu procurei ter critérios no meu escaneamento, né, de fazer um bom escaneamento e aí validei com a minha tomo ali, que é 1:1, tudo igual. Agora, isso vai muito da prática. Se o colega não tem tanta prática, eu sugiro que ele faça um novo escaneamento, porque cada novo escaneamento é uma possibilidade sim de erro, mas também de acerto. Sim. Porque se ele faz um escaneamento só e
errou mais ou menos e ele mantém aquele escaneamento só fazendo recortes. Faz parte do capricho. É assim, eu quando fui aluno do Tetsu Saito, ele falava a seguinte coisa. Se você quer que o laboratório te devolva algo caprichado, mande para ele tudo com o melhor capricho que você pode. Porque ele vai olhar o teu modelo em gesso e vai falar qual a odontologia que você faz, se ele vai te devolver alguma coisa parecida. O escaneamento é a mesma coisa. Então, eu com os alunos ou nos cursos Dora, eu oriento fazer um escaneamento mais limpo, mais linear, porque para quem trabalha com fluxo digital, e um laboratório que trabalha com fluxo digital já sofre disso, ele tem problema de memória, ele tem problema sabe, se você manda um escaneamento bizarramente recortado, com muitos artefatos, pois é, o que acontece quando ele faz uma edição? Tudo tem que ser processado, então o tempo de processamento é mais lento. Então o técnico de laboratório hoje já fala assim, tá vindo o escaneamento lá do Adriano, já vi que é BO. Sabe? É como um modelo de gesso era também. Mesma coisa. Igual o professor falava, né? Igual o Saito falava para você. Você entregou um articulador, tá tudo espinhudo. O outro passou a lixa d'água, deixou... O laboratório ele vai olhar os dois casos, vai ter uma entrega diferente. O cuidado é diferente, né? É diferente. Ele sabe que ali o cara é mais criterioso. O cara é mais enjoadinho ali, deixou também fazer de uma forma melhor. Ele dedicou energia ali, eu vou dedicar também. O laboratório hoje digital, ele também vê isso. Ele vê, como chegou o modelo. Como que o cara fez? E os parâmetros da tomografia, Adri? O que você precisa realmente? Eu preciso de uma tomografia de FOV amplo que pegue, de preferência, né, Crista-Galli, que pegue as articulações, primeira vértebra, maxila e mandíbula completa. Esse é o ideal. Né? Existem algumas tentativas só que aí essas tentativas ocorrem por necessidade, por exemplo, alunos que estão em cidades do interior que não têm um tomógrafo. Acesso ao tomógrafo. Então existem algumas tentativas de fazer junção de várias tomadas tomográficas, mas eu não vejo isso com bons olhos, porque você acaba tendo recortes ali, emendas. Criando variável. E outras, você está expondo o paciente a mais radiação, né? Então o ideal é isso, e a gente espera que no futuro esse problema de tomógrafo de FOV pequeno não seja mais um problema, né? Mas ainda é uma limitaçãozinha. Poucas cidades, mas existem cidades, a gente já teve 2 alunos, na minha cidade nem perto tem. Não tem. E você, o que você vislumbra do Dora, o futuro do Dora? Não, às vezes, um spoiler atual, não. Daqui a pouco a gente vai fazer isso, a ideia é essa. Mas daqui 5 anos, como que você vê o desenvolvimento do trabalho de vocês aí, da sua Cara, o Dora tá caminhando de uma forma assim bem ampla para vários pontos assim que a gente nem imaginava e com certeza tem muita coisa que a gente não imagina ainda. Sim. Mas a questão... Nosso foco hoje é a ortodontia. O principal foco do Dora hoje é a ortodontia, e eu falo isso como reabilitador. Porque a ortodontia, claro que existem exceções para tudo, né? Ela criou um estigma que é alinhar e nivelar. E com isso a gente perde os planos, que não são planos, as curvas, né? De movimentação. E aí, muitos colegas que trabalham em universidades, em cadeiras como traumato, como bucomaxilo ou como reabilitação, têm recebido cada vez mais pacientes com DTMs. Né? E eles chegam lá muitas vezes por questão estética, porque tem fraturas, ou por questões, eu perdi uma coroa, perdi isso, aquilo, e quando vai ver, o cara está tendo problema, ele está com DTM. Né? A gente sabe que as DTMs elas vão estourar em 4 pontos, né? Ou é articulação, é músculo, é dente ou é periodonto. Né? Então, esses pacientes chegam nessas cadeiras, nas faculdades, e a gente está vendo isso, não são pacientes só de nível alto, de todo nível, porque a ortodontia chegou em todos os âmbitos ali. E aí a gente vê que a ortodontia não tem essa
preocupação. Eu estou falando ortodontia, eu sei que muita gente vai se ofender. Não, eu tô mas falando, dá para entender perfeito. É aquela ortodontia claro. não... Quem quer entender, vai entender. Aquela ortodontia não, vamos dizer assim, tão ortodoxa, sim, né? Muitas vezes feita de uma forma não tão correta. E aí quem sofre com isso é o paciente, que ele começa a ter problemas, porque a gente como reabilitador olha e sabe. O paciente não tem um SPI mais, o cara não tem uma curva lateral, e isso tem um porquê de existir, e simplesmente nivelar e alinhar não é legal. Então o Dora tem caminhado muito com os olhos na ortodontia. Então você me perguntando qual o futuro... Encaixa perfeito. A ideia agora, concentração do Dora já de algum tempo, mas a gente ainda está buscando parcerias na ortodontia para começar a implementar isso, né, na ortodontia. Que eu acho que do planejamento. Como reabilitador, como reabilitador, eu vejo que a primeira ferramenta de reabilitação deve ser a ortodontia. Sim. Né? Mas uma ortodontia que não me traga esses problemas para uma reabilitação futura, né? Então, esse alinhamento... soluções para o reabilitador, não virar... Esse alinhamento com a ortodontia é o nosso desejo de consumo agora. Perfeito. Você vê que... vou te dar um exemplo lá da minha clínica. Só essa semana que a gente começou na terça-feira, né? Teve o feriado aí, mas... Cara, comecei na terça-feira. Nós pegamos 3 casos de reabilitação. E o problema maior ali era DTM pós-ortodontia. Então, assim, agora você falando assim, realmente eu regalei o olho, porque, cara, é impressionante o que vem de casos pós-ortodontia pra gente reabilitar, devolver guia. Isso. Esteticamente eu tô contente. Cara, mas tá tudo tudo apoiado nos molares ali, praticamente, cara. Sabe por que isso, cara? Porque, assim, a ortodontia, ela tá vendo o dente. Então ela traz aquele engrenamento bonito. Só que quando ela engrena aqui, desalinha ali. Isso. Então, tudo tem que começar aqui, sim, na parte condilar. De alinhadores, né? Só alinhar então tem que ter uma boa relação muscular, um bom alinhamento condilar ali. E aí sim, travar isso no engrenamento dental. E é o processo que é o contrário, né? Então vai ter problema. E eu vou te falar mais, a gente está vendo esses problemas crescerem nos consultórios pós-pandemia, pós-política e principalmente uso de telas, né? Que está provado que as telas trazem a ansiedade, trazem vários problemas emocionais. E onde vão parar esses problemas emocionais? Onde o bicho, o homem, demonstra a sua ansiedade? É punho e dente, né? Isso não é assim? Então a gente vê que as pessoas com parafunção, e tem aumentado muito o número de pessoas com parafunção, e as pessoas que têm parafunção, a intensidade delas. Então o que vai acontecer? As falhas de posicionamento causadas por ortodontia começam a ampliar. E a gente começa a ver nos consultórios cada vez mais pacientes tendo dores e daqueles 4 pontos que eu falei. Isso tem caído nos consultórios cada vez mais, também em função dessas situações que passamos aí. Bacana mais uma demais. Vez Dora na frente aí. Bacana demais. É um caminho, acho que sem volta, e se por um lado a gente ainda está no início de uma jornada, eu vejo que já tem muita coisa a oferecer. A questão toda é tirar da frente os medos, né, do novo, tirar da frente o medo de entender pelo menos o que tem pela frente de novidade. É muito fácil a gente sentar em cima daquilo que a gente já conhece, daquilo que a gente já pratica. Agora, se a gente fizer isso o tempo todo, a gente não evolui. Não evolui. E o ser humano não faz sentido se não for por evolução. E ela é eterna. Isso aí. Sensacional, muito bom. Deu até uma arrepiadinha aqui no final. Adri, me fala uma coisa. Para entregar um caso, por exemplo, vou começar um caso com Dora. Então o paciente chegou, primeira coisa, eu quero saber primeiro de tudo o diagnóstico desse paciente. Então eu mando as coisas para você, tal, de acordo com o checklist lá que você me mandou, tal, tá tudo em ordem. Mandei para você. Em quanto tempo o Dora consegue entregar o primeiro diagnóstico? Legal. É assim,
nós temos uma intenção de te entregar no mesmo dia, né? Porém, como eu falei aqui, nós temos ainda uma parte do processo que é orgânica, que é manual. E para não ter um problema de dar um tiro no pé ou pisar no cadarço, nós estipulamos uma data, porque é crescente a demanda para o DORA e a gente tem limitações físicas, então a gente dá um prazo de 7 dias para devolutiva, mas ainda conseguimos devolver com tempo menor que isso. Porém, como eu falei, nós estamos em desenvolvimento de software para poder, espero que até o meio do ano que vem, ter uma rapidez maior ainda que isso. Mas, por enquanto, 7 dias é o prazo, vamos dizer assim, de contrato. Vai ser um prompt do chat GPT aí. Não, é objetivo e tem que ser, porque a nossa necessidade como ser humano evoluído é rapidez, dinâmica, né? Bacana. Desculpa. Não, só no raciocínio. Aí, voltou o diagnóstico para mim. Então eu vou lá, vou montar mais ou menos ali, começar a minha reabilitação. Qual é a segunda parte que o DORA entra nisso? A validação da minha... Você provavelmente, com esse diagnóstico, vai fazer um planejamento e muito provavelmente nesse planejamento envolve um enceramento. Então você já vai ter referências como guia palatina de caninos e incisivos para o seu técnico devolver a angulação correta para ter uma desoclusão correta. Você já vai ter uma análise de Monson, se for o que você usa, ou de qualquer outra referência para dar limites para essa curvatura antero-posterior e lateral-lateral. Então, nesse primeiro momento, você tem essas situações. E vai ter guias de desgaste, né? Quanto que eu preciso desgastar de tal dente para poder atender essa necessidade. Você já me manda isso aí mastigado. Já te mando um mapa. Aí Perfeito. Você fez o teu enceramento. Volto a falar, não precisa ser obrigatoriamente assim. Tá? Eu falo que o DORA é bem democrático. Você pode usar outras maneiras ali. Mas falando de uma forma mais rígida ali. Depois você vai me devolver a protrusível e as lateralidades para que eu possa fazer o refinamento daquele enceramento que foi feito estaticamente. Né? Aquele enceramento foi feito estático, aí nós vamos fazer a movimentação dinâmica e refinar esse enceramento. E tem uma coisa que é muito legal que a gente tem observado. Sempre tem interferência. Por quê? O teu técnico laboratório ele vai fazer através de um articulador virtual. Que, desculpa falar isso e não é arrogância, para mim não faz sentido um articulador virtual. Eu vou explicar por quê. Ele não faz a mesma coisa que o articulador físico. Você sabe mexer no articulador virtual? Ele vai aumentar. O dentista sabe mexer no articulador físico. Então, ele saiu de uma ferramenta que ele conhece para entrar numa tela e aprender a mexer naquilo que ele já sabe. Bacana para o técnico, bacana, mas para o dentista não vejo muita valia assim. E toda vez que a gente recebe vindo, pode ser no Exocad, no Dental System, qualquer que seja a ferramenta digital, o software que ele vai usar, sempre traz interferência, porque quando a gente faz a movimentação em lateralidade, a gente vê segundo molar, primeiro molar, principalmente na cúspide distal de um primeiro molar ali, a gente sempre vê uma interferenciazinha. Um toquezinho. Então, seria esse o processo. Você me devolve e a gente faz o refinamento. Mas, como eu falei, você pode mandar tudo de uma vez se você já conhece e já tem. Então, ou seja, antes de você fazer o teu enceramento, eu já dou os limites já com dinâmica para você poder já encerar de forma correta. Seria muito legal nesse momento, o DORA ter um link com algum laboratório, né? Já temos, né? Porque... Eu não gosto de expor isso, porque o DORA teve um entendimento no início de que nós não queríamos ser a parte CAD. Porém, nós fomos obrigados a ter o CAD, porque muitos colegas que vieram do analógico, se tornaram digital e não tinha um laboratório digital que fazia DORA, por exemplo. Então a gente começou a formar parcerias com laboratórios no Brasil inteiro. Então, onde você está? Eu estou lá em 3 Coquinhos da Serra, ou em 2 Coquinhos tem um laboratório. A gente encaminha
o colega para esse laboratório, para que tenha uma facilitação na hora dessa conversa. E ter um entendimento da linguagem, são os técnicos que estão fazendo o DORA agora. Isso. Poder falar, estou recebendo, já sei o que eu vou fazer, tenho referência e a gente vai executar esse trabalho. A gente já tem... dar a sequência para o colega. Acho que umas 2 dezenas de laboratórios aí que já fizeram e estão fazendo DORA, né? Fizeram o curso e estão fazendo DORA. E temos também agora algumas radiologias, já tem algumas que já estão aqui por perto, me permita não falar o nome até por esquecimento e não quero falhar aí. Não, é para a gente já entender o conceito completo. Existem algumas radiologias já cadastradas e para o próximo curso já irão ter mais 2 radiologias, 2 nomes de radiologia cadastrados para poder receber. Por que a radiologia? Porque eles podem prestar a parte de escaneamento, tomografia e de protocolo fotográfico. E vale a pena dizer uma coisa, porque o dentista não precisa ser digital para fazer o DORA. O Emílio Carlos Zanata fez, o professor Suzano, que não é digital, vai fazer o curso agora com a gente, dias 11 e 12 de dezembro. E eles não são nada. Mas como é que eu posso fazer o DORA se eu não sou digital? Eu uso o articulador. Você me manda os seus registros de moldagem, né? Porque a gente falava aqui da discussão de moldagem, entre moldagem e escaneamento. Cara, acho que, se não me falha a memória, ainda o padrão ouro é a moldagem. A gente tem escaneamentos que podem ser iguais ou talvez um pouco superior, mas a moldagem um modelo, né, executada, tirado de uma boa moldagem, ele é muito bem-vindo. Ele não tem nenhuma... Não se pode... Está validado. Está validado. Obrigado, porque eu ia falar uma palavra que agora não pode falar muito. Está validado. Ele está validado. Então, a partir de um modelo bem validado, a gente pode digitalizá-lo e a gente pode, através das mordidas que ele tirou em articulador, ou que ele tirou do paciente e transferiu em articulador, também fazer o DORA. Então, o cara ele não precisa sair nem do consultório dele, como o professor Emílio Carlos Zanata, ou seja, ele não precisa nem sair daquele mundo analógico. Ele só precisa... Aí vem uma frase que eu criei, eu acho que criei, que é ser e estar digital. É uma brincadeira. É o mesmo verbo, né? Ser e estar ali mesmo. Só que ser digital é quando você pensa de forma digital e age com esses pensamentos. Estar digital é quando você tem as ferramentas, mas não sabe muito bem o que fazer. Então, o cara pode ser totalmente analógico, mas ser digital. E ele saber como usar essas ferramenas através do o mais processo. Inteligente. E às vezes nem investir, né? Vai viajar, guarda a grana e tá lá no digital. Para pensar digital é um negócio, é o mais complicado para você poder acolher esse digital dentro da tua clínica. Mas nem sempre realmente o cara tem todos os instrumentos digitais na clínica, mas ele já mudou a chavinha e ele pensa digitalmente. Então ele sabe que aquilo lá vai funcionar para ele, vai melhorar as condições de trabalho para ele. Adriano, me fala, não sei se você consegue falar sobre as agendas aí, o que você tem aí, os próximos cursos DORA, como é que faz para poder se credenciar, como é que a gente consegue fazer isso? Bom, nós temos feito cursos de credenciamento com intervalo de tempo de 2, 3 meses, e isso por conta da nossa capacidade de atender a demanda. Então, uma forma da gente não pisar no cadarço é a gente ter um número limitado de pessoas que possam usar o DORA. E isso está acontecendo simplesmente por não ter ainda o software que agilize todo o processo pronto. Ele tem um software parcial. Nós vamos ter o último curso do ano agora, dias 11 e 12 de dezembro. Já está fechado isso. Eu acho que ainda temos vagas, são 15 vagas, se eu não me engano tem 2 ou 3 vagas, porque teve um aluno que desistiu por conta de problemas particulares. Então, pretendemos fazer um curso próximo ao CIOSP, ainda não definimos se vai ser pré ou pós-CIOSP, porque muita gente vem de fora, aproveitando o estado aqui, pegar 1 ou 2 dias antes do CIOSP, ou 1 ou 2 dias depois, mas ainda não fechamos. Então, os cursos eles dependem
da nossa capacidade de atender demanda, porque as pessoas que têm feito DORA, o curso, e começaram a utilizar, graças a Deus e graças aos resultados, eles têm repetido. Então, ele se torna um cliente assíduo. E isso é bom, mas também traz um tráfego, vamos dizer assim, grande. E a gente ainda não tem uma capacidade de atender uma demanda muito grande. Então, a gente está segurando com os cursos. Crescer de forma sólida. Muito bom. Aí, dado essa sequência até que o Demétrio tinha iniciado, com o Luiz também, das informações, o produto, ele é um só de consumo? Não, ele divide em dois, o DORA Diagnostic e DORA Motion. O Diagnostic é a primeira etapa. Sim. E por que a gente dividiu isso? Porque nem todo colega que vai fazer uma reabilitação, ele vai fazer aquilo no momento, por exemplo, um paciente que precisa ser preparado com ortodontia, para depois implantodontia, enfim, ele faz agora o diagnóstico e lá na frente ele vai fazer o motion, né? Então a gente não vende um pacote só porque eu acabaria tendo que impor uma situação que ainda vai ser mudada, né? É perfeito que é feito por reabilitadores, dentistas que clinicam mesmo. Aí encaixa perfeito no nosso conceito de trabalho. Né? É porque a gente viu essa necessidade na prática. Foi, como eu falei, o DORA surgiu da nossa necessidade. E aí a gente viu que alguns colegas começaram a utilizar por proximidade a gente e falaram, pô, isso é legal. Aí que a gente foi enxergando as coisas. Bacana demais. E o protocolo de fotografia que você estava falando? Ele é simples, cara. É um protocolo simples. Acho que aqui fica difícil de explicar, né, por não ter as ferramentas, mas é um protocolo simples, ele envolve ali 12 fotografias, né? Na verdade, até menos, mas é um protocolo simples, só que ele precisa ter uma condição para que eu possa alinhar isso com os outros exames. Então, a gente criou esse protocolo para facilitar a nossa vida e para não trazer para o profissional alguma... Ele, a partir do momento que ele cria um protocolo, ele começa a trabalhar naquela sequência e isso vira automático, né? Então, e são fotografias que a gente já faz no dia a dia. Fotografias com afastador, fotografia com também Frankfurt, porque a gente faz a tomografia em Frankfurt. Né? Mas Frankfurt é melhor que Cama? Não é questão de ser melhor ou pior. Eu preciso ter uma tomada, uma referência. Né? Então, ponto de partida. Ponto de partida. Legal. A questão do escaneamento de face, ele entra. Ele é importante, ele também faz parte. Se possível, parte. Tem o seu valor. Vai ter valia. Vai ter valia. A gente ainda não usa ele como obrigatório, porque nem todo mundo vai ter acesso. Mas sim. Na verdade, começou com escaneamento facial. Né? Aí falando, pô, mas nem todo mundo tem. Então vamos para a fotografia 2D. A solução. E aí, então pode ser feito com os dois também. Ele substituiria as fotos em algum momento? Cara, é assim, eu acho que falar de substituição para alguns momentos, sim. Mas se você for analisar, eles têm funções diferentes. Sim, com certeza. Então, Adriano, qual que é o gap que você está encontrando, se tem, né, dificuldade de aquisição, de te entregar esses arquivos de uma maneira correta? Por que a pergunta? Normalmente quem faz os escaneamentos, a tomada, não é o dentista, né? Normalmente o radiologista é o empresário. E existe alguma dificuldade, existe alguma curva de aprendizado? Precisa ter alguém muito... Por isso do credenciamento e de criar protocolos. Receitinha de bolo. Receitinha de bolo. Aquele escaneamento que a gente já conhece, aquela tomada de tomografia em Frankfurt e as fotografias que são básicas. Então, é um protocolo simples, que nem você já deve fazer, sei lá, um SIM, um SEG, alguma coisa assim. É mais um protocolo simples. E por que as radiologias? Porque os colegas... às vezes, mesmo quando ele tem algum equipamento como um scanner ou ele tem uma máquina fotográfica, muitas vezes ele não tem o tempo para fazer. E já que o paciente vai na radiologia fazer a tomografia, ele já pega o protocolo, fica muito mais fácil. E você tendo esse link, você já manda para a gente.
Não é nem ele que manda. Então vocês não estão tendo muita repetição. Falou, aqui não está legal, volta, porque é uma preocupação. A gente tem repetição com quem não foi credenciado. Porque no começo, como eu falei, nós fazíamos para nós e para alguns colegas, e isso por um momento saiu do nosso controle, e aí com esses colegas a gente tem convidado a fazer o credenciamento para que entre no protocolo, porque aí a gente tem problema. Não, mas é muito inteligente essa questão do credenciamento, até porque, vamos falar de uma guia cirúrgica simples, né? Os dentistas não sabem fazer. E eles querem mandar fazer, mas o que eu preciso mandar? Bom, mas você tem o kit, você sabe como é que faz? Ah, mas precisa outro kit. Né? Então, uma coisa simples, imagina num caso mais complexo. E eu vou te falar que assim, é um equívoco quem pensa que fazer cirurgia guiada é simples. Não, ela traz um problema num primeiro momento. Você tem que ter uma expertise. Lógico que ela vai te dar resultados melhores, não tenha dúvida. Né? Você vai ter um posicionamento do teu implante perfeito ali. Mas você precisa ter essa expertise com o kit, com a guia, enfim. E normalmente o dentista quer começar naquele caso limite, que ele pensa que não vai abrir. Ou eu não queria abrir, tá no... Exato. Então esse você vai fugir. Porque ele quer não tem entendimento. E porque talvez tenhamos vendido de forma errada a ideia da odontologia, da cirurgia guiada, né? Isso aí. E geralmente ele quer começar por um caso difícil. Falar, esse caso tá difícil, é melhor eu planejar direitinho e começar a fazer guiada num caso difícil. Pô, lascou. Cara, tá ferrado. Nunca fez e vai começar por esse. Vai dar mal. Os planning centers poderiam se unir e falar, pô, você quer fazer cirurgia guiada? Tem que fazer esse credenciamento aqui, que seja online, que seja... Isso daí. O Dora faz isso. Putz, o Dora faz isso. A gente tem, como eu falei, a parte do planning e a gente faz... E sabe por que a gente começou a fazer isso? Por começar a ter muito problema, muita recidiva. O cara, pô, mas não funcionou, mas por que não funcionou? Aí a gente quer saber. Aí, não, cara, mas espera aí, você tem expertise com... Eu tô vendo que não, né? É sempre culpa do lab, né? Então. É sempre culpa do... ou é do lab, ou é do planning center. Precisa ter um protocolo para tudo na vida, né, cara? Sim. Não vai pular, não dá. Não dá. Pular etapa nunca vai conseguir dar certo. O seu consultório está em Osasco, é isso? Eu sou de Osasco, né? Nascido, criado, vivido em Osasco. E durante um período eu trabalhei muito fora de Osasco. E aí chegou um momento que eu decidi ficar em Osasco, né? E é muito, muito legal porque hoje eu trabalho no mesmo endereço que eu nasci, né? Então, meu pai, em algum momento da vida, a casa onde eu nasci, ele transformou num prédio comercial. Então, eu estou há 54 anos no mesmo endereço. Isso para mim é muito legal. Hoje a gente tem a Clinic Class, que tem 30 anos ali. Minha irmã trabalha lá. Meu pai, até pouco tempo atrás, meu pai não é dentista, mas ele fazia parte administrativa da clínica, que é uma clínica médica odontológica. E minha esposa trabalha comigo, então trabalhamos em família ali. Família. É um motivo de orgulho. O seu ambiente, é o bairro, tudo. Você está na sua casa ali. Na minha casa, literalmente. E os credenciamentos do Dora são lá? Não. Por enquanto, como a gente... Acho que nessa vida nada acontece por acaso, né? Uma das primeiras pessoas que começou a usar o Dora foi um grande amigo da banda do rock and roll também, que é o Cello Giordani. Sim. E ele nem era reabilitador. E ele se tornou um exímio reabilitador. E ele foi um dos primeiros a utilizar. E nada mais justo do que devolver a ele um pouquinho da gratidão, né, que ele teve por difundir o Dora para a gente. Ele começou a levar a bandeira Dora para vários lugares. Então, os cursos hoje têm sido lá no espaço dele. Tem um espaço muito legal em Alphaville. E a gente tem feito lá. Porém, na ideia, né, como eu te falei, a gente tem que ter um crescimento orgânico e sólido, né? A ideia é criar pontos de credenciamento Dora fora de São Paulo para colegas de outros estados, né? E a gente já tem trilhado um pouquinho esses caminhos. Ainda não definimos nenhum outro lugar fora de São Paulo, mas estamos começando a desenhar algumas coisas. Bacana demais.
Muito bom. Conta um pouquinho das suas características. O hobby, então, tem uma banda, é isso? Rapaz, esse rock and roll é legal, hein? Eu assisti eles no Index. Você assistiu? Você estava lá? Estava lá de tiete, foi bem legal. A gente começou essa história, eu nem participava, né? Os rapazes, vou chamar assim, né? Eles estavam num congresso e nesse congresso tinha uma festa que era já tradicional, se eu não me engano, na quinta-feira, que era uma festa fantasia, que já tinha muitos anos. E aí o pessoal em algum momento falou, cara, essa festa tá muito sacal, né? Porra, tinha 150 pessoas, os caras já... festa de fantasia acho que já foi, né? Já precisava dar uma fase da vida que não tem muito sentido, né? E aí sugeriram lá pro organizador, falou, pô, cara, muda isso, mas vamos mudar para o quê? Põe a nossa banda para tocar. Aí o cara virou assim pro Guto, se eu não me engano, falou, cara, mas nunca soube que você teve banda? Ele falou, lógico que eu tenho banda. Ele falou, então no próximo vai ter. Como é o nome da banda? Aí acho que ele inventou lá do rock and roll. E aí... Nem ele sabia que tinha banda. Não, ele sabia. E aí juntaram um time e aí depois eu fui convidado a entrar. E é legal que os ensaios passaram a ser lá no meu estúdio. Eu tenho... é um prédio comercial de 3 andares e no último andar eu falo que tem a Disneylândia de adultos. Cara, ali, né? eu já fui lá na Disneylândia lá. É legal. É muito legal. Bacana. Vale muito a pena. A gente tem um estúdio, tem tudo lá, né? Tem autorama, tem videogame, tem bar, tem de tudo um pouco ali. Agora eu entendi que é uma Disneylândia de adulto. E aí a gente começou a fazer os ensaios e a Rock and Roll virou assim um negócio muito legal, porque a amizade ali foi muito forte, bateu o santo de todo mundo, e além da música, todo mundo é dentista, professor, então... E todos, assim, é um time de peso. A pois banda não é, é qualquer dentista. Não, né? não. É o Cello Giordani, o Guto Giordani, o Bernal, Wagner o Wagner Johannes que era lá do... agora é Wagner do Wagner, né? Que agora o laboratório é do Wagner mesmo. Do Wagner. Mas é um baita técnico, assim, Thiago, absurdo. O Thiago Ottoboni, o Ottoboni é o Gustavo baixista. Ottoboni, o Zeca, né, da harmonização, e eu. E aí, pô, é um time de 8, né, cara? Cara, e é bem legal. Né? Há quantos anos, Adriano? Cara, isso o primeiro foi 2018, 17? É 17. Mas foi, cara, e a gente criou um meeting do rock and roll, né? A gente criou um produto. A gente já fez alguns, onde a gente vai com a banda, mas vai para dar aula também, né? Então, puta, ficou uma coisa bacana. A gente já fez demais. Balneário Camboriú, Goiânia, mais algum lugar só que tem eu não lembro. fera, aí todo mundo já vai com conteúdo e tem a festa garantida no final. Dá para É um fazer um time de congresso, peso, cara. né, Adriano? Assim. Dá para fazer um congresso. Fazer um congresso. Agora, a gente gosta Precisava mesmo colocar uma mulher tocar, também, né, cara? Ali no... Putz, cara, isso não sei se vai rolar, viu? É melhor não. A gente já tá ali, os velhos já, todo mundo trabalhando forte ali. E 8 já é um problema, né, cara? Porque para conseguir agenda com 8 é difícil. Aí eu fico pensando com mulher. Mulher é complicado, cara. Elas têm um jeito muito, né, certinho de fazer as coisas. A gente é bagunçado, a gente ia tomar muita porrada se tivesse alguma mulher, cara. Elas são muito organizadas. Simplesmente pega e acontece, né? É bacana demais, cara. Um time assim, excepcional de dentista e de músico. Legal demais. A música nos uniu, mas todos em volta da odontologia. Foi engraçado. Eu quero deixar mais uma vez aqui registrado meu agradecimento aqui a vocês por estar aqui. Esse papo legal, descontraído. Espero vê-los junto com Dora também. Já são meus convidados aí para estar com a gente lá. Com certeza. E, enfim, estou à disposição para qualquer outra situação. É um prazer. Com você, principalmente, né, Demetrio? Esse cara aqui virou um irmão desde do meeting, né? E, putz... Do meeting 2018, cara, que a gente convive com esse pessoal e, assim, é um dia a dia bacana que eles têm
tanto na parte clínica, até o jeito de se divertir. Então a gente... É gostoso você sair do ambiente de consultório, que a gente fica muito enclausurado, né? E poder fazer essas amizades ao longo do tempo dos cursos, viagens, bandas, né? E poder conviver com os colegas, porque a gente... Aliás, viu, Demetrio, você que faz tempo que não vai no ensaio nosso, né? que você foi Fico falando e fala e não vai. Você arraste os dois lá para estar com a gente. Vou arrastar os 3, nós vamos lá. Isso, pode deixar. É o Rafael que não Muito obrigado. E aí... Só vão preparados, né? Não é a batida é forte. Quem vai pro parquinho tem que saber brincar. A gente sabe, já. A gente sabe. E você, finalizando a ideia, de poder sair e ter essa convivência com quem tem os sabores da profissão, né? Da vida, né? Do cotidiano. Foi muito bom a conversa hoje, que a gente vê, que a gente se identifica muito com a sua construção, da sua vida, do Dora, né? E a gente é cúmplice das vitórias aí e torce muito para que o trabalho de vocês continue florescendo aí, tendo bastante sucesso. Logo mais você vai estar conosco lá no EOD, com a nossa turma, com os nossos alunos. Também. Os caras são bacanas, as meninas, vai ser muito legal receber você lá. É só gratidão, só agradecimento. E um abraço a você e todos os colegas que contribuíram, que construíram Felipe, Greg, o conceito. O Jairo. Eles, né, que não puderam estar aqui hoje, mas o nosso obrigado para eles também. E o Rafa, né? O Rafa que não esteve aqui. O nosso abraço pro Cortazo, que com certeza ele ia contar algumas piadas, aí ele ia ser bem divertido. Quem sabe numa próxima, né? Stand-up do Rafa. O EOD nunca é pleno quando falta um, sabe? Mas você veio aqui... É um time, né? É um time, realmente. E bem saudável. O ego é bem equilibrado de todos. A gente quer que isso perpetue. E obrigado mesmo, você sair do seu conforto do lar aí no fim de semana. Eu que agradeço. Mais do que o encerramento, não é isso, é agradecer mesmo a sua disponibilidade de estar aqui, tá? Foi prazeroso, muito legal e espero vocês junto com a gente, assim como estarei com vocês em abril. Isso aí, Adri. Cara, a gente do EOD aqui tem muita coisa a ver com o Dock and Roll, porque a gente... nas horas vagas, assim, a gente acaba se encontrando, aí já junta a esposa, os filhos e tal. E, cara, a gente acaba se divertindo nessas horas aí, falando também de odontologia. Então, a gente se diverte dando aula de digital, a gente se diverte montando o que a gente vai aprontar no digital. Então, é bem parecido com o que eu já conheço da turminha lá do Dock and Roll. E, cara, sem palavras para te agradecer, meu irmão. Você sempre prontificado aí a ajudar a gente e agradeço muito aí a tua presença hoje. Sempre. E tenho certeza aí que vai fazer muita diferença para o nosso curso lá, um módulozinho lá com você, explicando sobre exatamente todo o procedimento do Dora, como aquilo funciona, como vai validar isso daí numa reabilitação, porque isso é um gap grande realmente da odontologia digital. Hoje a gente vê que para o ano que vem, provavelmente, nós 4 com certeza vamos fazer o credenciamento, a gente vai estar provavelmente lá, porque a gente vê um gap muito grande realmente nessa parte aí, é o tendão de Aquiles da odontologia digital. Eu acho que é essa parte que o Dora está tentando resolver e já está com uma expertise boa para passar para a gente. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Isso aí, Adriano. Obrigado aí também de sair do conforto da sua casa, um sábado frio, né? Friozinho. Diferente, eu fui para Goiânia, tava um calor danado, voltei um frio danado. Tava gostoso para ficar embaixo do cobertor hoje. Mas né? Aqui tá gostoso demais. Mas o bate-papo valeu, cara. Eu que agradeço, obrigado mais uma vez. Contem comigo. Legal. Valeu.